Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais um dia para ministrar a santa palavra de Deus, porque Deus é fiel. Deus é único. Na sua palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que nós venhamos a ter vida e vida eterna. Glórias a Deus. Tudo que você precisa saber está aqui, na santa palavra de Deus. Jesus falou: examinai essa Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus não muda. Ela é única, é verdadeira e é fiel. Se você quiser saber alguma coisa, ou se você tiver alguma pergunta ao seu coração que você não consegue responder, e nem ninguém neste mundo consegue te responder, aqui está algo que pode te responder: a palavra de Deus. Estaremos meditando nessa palavra aqui hoje, que você precisa saber da realidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 5, do versículo 7 a o 15. Marcos, capítulo 5, do versículo 7 a o 15. Glórias a Deus. E nos diz assim a santa palavra de Deus: e clamando com grande voz, disse-lhe: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram-lhe dizendo: manda-nos para que aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo-lhe aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Quando Deus tem obra na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma criança, na vida de um ancião, quando Deus tem algo a realizar e a fazer, nem os demônios poderão tirar a sua vida. Glórias a Deus. Quando eu vejo aqui a Bíblia Sagrada, nessa análise, nessa observação e nessa meditação de leitura que nós acabamos de fazer, nós observamos que há um mundo espiritual em andamento. A luta do bem e a luta do mal. Trevas ou luz. Paraíso ou inferno. Céus ou lago de fogo. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e já há muito e muito tempo pesquisando sobre a região espiritual, sobre o mundo dos espíritos e qual é o nosso final, essa resposta
para as perguntas das pesquisas que eu comecei a fazer, só encontrei resposta na palavra de Deus. Em nenhum outro livro vai te dar respaldo daquilo que você precisa saber, a não ser na palavra. Você pode observar que no mundo inteiro há uma preocupação do número de pessoas que estão se convertendo, do número de pessoas que estão lendo a Bíblia, do número de pessoas que estão vindo para Cristo. E essa preocupação é uma preocupação dos homens malignos, que vivem para essa vida e estão a serviço de Satanás, para perseguir os servos de Deus. Uma vez você lendo a Bíblia Sagrada de todo o coração e querendo saber a verdade, essa palavra ela te transforma. Essa palavra ela muda a sua vida de dentro para fora. Você é diferente. Você não anda mais segundo o curso desse mundo. Você não vai xingar mais. Você não vai beber mais. Você não vai se prostituir. Você não vai ficar ligado em nada nesse mundo, a não ser nas coisas de Deus. E a sua mente ela fica tão ampla que você só vai passar a se dedicar ao teu profissionalismo, a tua área profissional e a área espiritual. E você vai ver que o restante é só distração para te afastar de Deus. O mundo, muitas pessoas dizem assim, o mundo tem muita coisa para oferecer. Isso é mentira. Isso é mentira. Aquilo que não é eterno, isso não é oferecer alguma coisa. Muitos falam aí, o mundo tem algo bom para oferecer. Mentira. Porque se fosse bom oferecer o que o mundo tem, você teria aquilo eternamente. Quando você morresse, você levaria contigo. O caixão, ele é tão pequeno que só cabe o teu corpo, não cabe mais nada. Então como que o mundo tem alguma coisa boa para oferecer? Não tem. Só Jesus Cristo tem algo bom e eterno a oferecer. Você com Jesus, a eternidade é garantida. Você com Jesus pode perder tudo nessa vida, mas você não vai perder a convicção e a fé e a salvação. Mas vamos para a nossa análise. Em Marcos, capítulo 5, no versículo 7, o versículo 7 diz, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. A Bíblia diz que Jesus foi à cidade dos Gadarenos, na cidade de Gadara. E ali tinha um homem que Jesus precisava libertar ele. Este homem estava possesso, endemoniado, e havia uma legião sobre ele. Tanto ele como outros que precisavam de libertação. Mas Jesus especificamente estava com algo na vida desse homem, que Jesus queria e levantou ele como um grande pregador. Mas quando Jesus pisa na cidade dos Gadarenos, a Bíblia declara muito bem, você pode analisar essa passagem. Quando Jesus pisa na terra, lá no sepulcro, aonde o diabo, o demônio, tinha acorrentado e aprisionado este homem, o demônio lá no sepulcro, no cemitério, sentiu e percebeu que a festa dele havia acabado. E quando Jesus pisou na terra, e indo a caminho ao encontro deste homem para o libertar, os demônios nem esperou Jesus ir lá. Os próprios demônios vieram até Jesus e se prostraram perante a Cristo. E detalhe, analise muito bem a Escritura, porque muitas pessoas por aí não estão sabendo ensinar ela. Um homem chegou para mim uma vez e falou, não, isso aí foi o homem que falou isso, não foi o homem. Esta frase aqui foi a voz do demônio falando com Cristo. Olha o que o demônio falou. Clamando com grande voz, disse-lhe, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O homem
estava possuído por demônio, estava inconsciente. Os demônios haviam tomado posse do seu corpo, da sua mente e do seu coração. E os demônios começam a dizer: conjuro-te por Deus que não me atormente. Irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte. Infelizmente, muitas pessoas não ensinam a palavra de Deus do jeito que se deve ser ensinado. A palavra de Deus tem que ser ensinada à reta de justiça. Tem que ser ensinada ao modo original dela, do jeito que ela é. Mas, infelizmente, há muitos homens materialistas. E eles dizem que ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é espanta o povo. Irmão, uma coisa eu aprendi. Estou mais de 10 anos dentro da casa do Senhor. Quando a palavra de Deus ela é ensinada do jeito que ela é, só espanta duas coisas. Primeiro, o pecado, e segundo, o diabo. O pecado e o diabo ficam apavorados quando a palavra de Deus é ensinada do jeito que ela é. Só que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, enquadrado naquilo que está escrito, elas vão fazer de um tudo para que a palavra de Deus não venha a ser ensinada do jeito que ela é. Porque essas pessoas estão enquadradas naquilo que está escrito. Por isso que hoje, nos tempos atuais, nesses tempos, nós temos observado muitas pessoas desprezando a palavra de Deus. Nós temos observado muitas pessoas falando que nem tudo é o que está escrito. As pessoas sem temor nenhum dizem: nós estamos nos tempos modernos, não precisamos mais da Escritura. Pode ter certeza disso que eu vou falar. Quando a pessoa está com medo da pregação do Evangelho, pode ter certeza, eu falo isso aqui sem ter medo de errar, essa pessoa está enquadrada naquilo que está escrito. E ela jamais vai querer que você saiba a verdade daquilo que está escrito. Vamos continuando. E o demônio começou a clamar a Deus. E o interessante aqui é que esses demônios não pediram ajuda a Satanás. Porque eles já sabiam que o chefe deles, o cão, o diabo, a serpente, já havia apanhado 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, Jesus bateu em Satanás. Jesus envergonhou a Satanás no deserto. Estivemos falando isso daqui nos dias desses daí, com o tema a tentação de Jesus. O diabo fez de tudo para fazer Jesus se cair em contradição. Mas foi o próprio diabo quem caiu em contradição e teve que sartar fora. Porque contra Jesus ninguém pode nada. Porque o nome e o sangue de Jesus tem poder. E esses demônios que, sabendo isso, um olha para o outro e pensa: não adianta nada. Uma conjectura, irmão. Não adianta nada a gente pedir pelo nosso chefe, porque ele já passou vergonha no deserto. O jeito aqui é a gente pedir a quem pode. Senão Jesus vai acabar com a gente. E eles começaram a clamar a Deus. Interessante, irmão. Demônios clamando a Deus. Vamos conjecturar. Demônios orando, buscando. Conjuro-te por Deus. Conjuro-te por Deus. Pelo amor de Deus, Jesus. Não nos atormente. É interessante essa passagem. Por isso, quando você for ensinar ou ler a palavra de Deus, veja os detalhes. Quando é o homem falando, quando é o demônio falando, ou quando é Jesus falando. Você tem que saber discernir. Porque muitas pessoas já estão ensinando errado por aí a palavra de Deus. Fora os perseguidores das Escrituras. Mas vamos lá. Versículo 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus estava de olho na vida daquele homem endemoniado. Jesus tinha uma grande obra a realizar naquela vida. E Jesus começou a expulsar o demônio se desesperou.
No versículo 9, Jesus perguntou ao demônio, qual é o teu nome? Aí os demônios responderam, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos demônios estavam na vida daquele homem. E detalhe, a Bíblia diz que casca de demônio só sai com jejum e oração. Tipo de demônio só vai sair com jejum e oração. Vamos continuando, versículo 11. E andava, versículo 10 quer dizer, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Jesus olhou a humildade dos demônios, apesar que os demônios não têm humildade nenhuma, mas desse detalhe aqui, os demônios começaram a clamar a Deus, pedir em nome de Deus. Irmão, quando a situação está braba, até os demônios pedem em nome de Deus. Heresia? Você não lê a Bíblia? Está aqui, ó. Conjuro-te por Deus. Vamos lá, continuando. Glórias a Deus. Quando a situação está difícil, até o demônio clama a Deus. Até o diabo também pede a Deus. A Bíblia diz que ele foi lá em cima. E Deus falou, observaste tu meu servo Jó? E o demônio, lógico, o homem tem tudo. Quem é rico te serve à vontade. E Deus falou, ó, toca em tudo que ele tem. Porque vou te mostrar que ele é fiel a mim de todo o coração. E Jó foi fiel até o fim. A Bíblia também mostra uma passagem que o diabo foi lá a Deus, não foi nem a Jesus. Ele foi lá a Deus pedir a vida de Pedro. Olha como é que o bicho é abusado, irmão. Aí, Jesus chama a atenção de Pedro numa ocasião em que o tempo já estava se aproximando da morte e crucificação de Cristo. E Jesus disse assim para Pedro, Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar, mas eu roguei a Deus e não deixei. Quer dizer, o diabo pediu a Deus para ser andar com Pedro. Jesus viu isso e foi lá e pediu a Deus pela vida de Pedro. Vamos continuando. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Os demônios estavam desesperados, fazendo um pedido a Jesus para que Jesus não viesse a os destruir, para que Jesus não viesse a os lançar ir lá para baixo de novo, para o abismo, para o inferno, que eles queriam ficar por aí, se andando na terra. Glórias a Deus. Mas dependendo do pedido, Jesus até concede. Os demônios insistiram tanto pedindo, que Jesus falou, tá bom, me dá essa vida, que essa vida me pertence, este homem, e faz o que vocês acharem melhor. Os demônios olharam um para o outro, então vamos lá, vamos sair do homem. Jesus mandou. E no versículo 13, Jesus, olha a resposta que Jesus dá aos demônios. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um grande despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. Nem os porcos queriam ficar endemoniados. Os porcos preferiram se suicidar. Não, a gente cheio de demônio. Uma conjectura. Imagina os porcos um olhando para o outro. Você ouviu? Eu ouvi. O demônio pediu para entrar em nós. E agora? Não, vamos aceitar isso não. Os bichos se mandaram e se lançaram no mar. E morreram todos aqueles porcos. E o versículo 14 diz, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O milagre foi tão grande, a libertação foi tão tremenda na vida daquele homem, que chamou a atenção de muita gente e aglomerou uma grande multidão. Glórias a Deus. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Muita gente foi lá ver. Que milagre grande foi esse que aconteceu. E no versículo 15, para fazer o fechamento. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido,
e em perfeito juízo. Quando Deus liberta, irmão, a pessoa fica assentado, vestido e em perfeito juízo. Quando o homem não é liberto, ou quando a mulher não é liberta, fica uma inquietação para ir para o mundanismo, para a prostituição, para a bebedice, para tudo isso que o mundo oferece. Mas quando o homem e a mulher é liberto, eles ficam tranquilos, sossegados. E detalhe, quando a pessoa está com uma inquietação por causa do mundanismo, a pessoa começa a se despir, andar de qualquer maneira. E fica com um juízo pervertido, fazendo um monte de coisas abomináveis. Mas quando a pessoa é liberta, fica assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos que viram aquele milagre, viram o homem ao lado de Jesus e temeram. Glórias a Deus. E eis que aquilo que tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, lhe rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. O homem queria ir com Jesus, porque Jesus libertou ele. E olha o que Jesus disse para o homem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncie com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Esse é o segredo da vitória. É você anunciar, testemunhar e bem dizer o que Jesus fez em sua vida. Anuncie tudo que Jesus fez por ti. Anuncie a libertação que ele fez na sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Essas são as palavras de hoje. Marcos, capítulo 5, do versículo 7 em diante. O segredo da vitória está aqui, na palavra de Deus. Muito desprezada e pouco aceita. Sem essa palavra, nunca chegaremos a lugar nenhum. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Como escaparemos se só Jesus tem palavras de vida eterna? Glórias a Deus. Os demônios odeiam isso aqui, a palavra de Deus. O pecado odeia isso aqui, a palavra de Deus. Os homens e as mulheres que estão enquadrados também odeiam isso aqui, a palavra de Deus. Só ama a palavra de Deus quem está andando conforme ela diz. Quem não está andando conforme ela diz, começa a desprezar. E aí tem como você discernir, porque a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Não é difícil de discernir. Glórias a Deus. A minha parte diante de Deus eu estou fazendo. Tudo que Deus está colocando no meu coração para fazer, eu estou fazendo. Glórias a Deus. Até o dia em que Deus me chamar. Quando chegar a hora de partir, não vai ter para onde correr. Eu, você, nós, todos nós, um dia, vamos prestar conta a Deus de toda a nossa estadia de vida nessa vida. O que Deus contempla não é o seu exterior, aquilo que Ele está vendo por fora. Glórias a Deus. O que Deus contempla é o que está por dentro. O que está no seu coração, o que está na sua mente. Por isso, limpe a sua mente, limpe o seu coração e ande em novidade de vida. A palavra de Deus pode te purificar. Por isso, ouça bons pregadores, pregadoras. Eu podia enumerar muitos aqui, mas eu não vou enumerar ninguém. Você
tem o discernimento do Espírito de Deus. E você pode buscar o que é melhor para você. Vigie com o mundo, porque o mundo é mesmo, é ilusão e fantasia. Tudo nessa vida um dia vai passar, mas a vida com Deus é eterna. Estaremos exaltando ao Senhor com esse louvor, encerrando com essas duas músicas, como sempre faço em todas as gravações depois de uma mensagem. Estamos aí pregando pelas igrejas, na rádio, ar livre, e tudo que vem à minha mão para fazer, porque a Bíblia diz, tudo que vem à mão para fazer, faça conforme a sua força. Então, eu estou indo conforme a minha força. Todas as ideias que estão surgindo, as elaborações e as coisas que se deve fazer, eu estou fazendo. Glórias a Deus. Porque diante de Deus, eu quero chegar com a minha consciência tranquila. Glórias a Deus. Estaremos louvando aqui porque Ele é o único digno, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glórias a Deus. Invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ter a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso eu a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus.
Sua glória.